Deixa eu entender um pouquinho o que é a ProHotels. É um programa privado feito por uma empresa privada chamada Energia Eficiente, que buscou oferecer para a hotelaria nacional um programa para reduzir consumo de energia elétrica, gás, combustível e água. Tá, e quais são as iniciativas que vocês têm para isso? Bom, primeira coisa, existe uma divisão dentro do programa do que é área técnica e do que é área financeira. Então a proposta é, de um lado, fazer um trabalho técnico de verificar qual a situação atual do empreendimento, se é um empreendimento que já é existente, né, através de pré-diagnóstico e diagnóstico energético, no sentido de se fazer uma radiografia de qual é o consumo de cada sistema consumidor de energia de um hotel, tá? E, diante disso, verificar quais as oportunidades que existem para se reduzir esse consumo. Então, a gente começa do macro e aí vai se definindo ponto a ponto em relação a cada sistema. Visto isso, a ideia é começar a verificar a inter-relação entre sistemas. Porque muitas vezes você vai falar, puxa, eu estou fazendo um ar-condicionado, de repente numa cogeração, e eu tenho o subproduto que é o calor, que eu posso estar utilizando no aquecimento da água, numa piscina ou assim por diante. Né? E aí então a gente começa a criar essa inter-relação. De repente a gente está trabalhando a questão da envoltória de um hotel e podemos trabalhar a parte de iluminação natural. Então a gente vai fazendo a correlação entre os sistemas também. E aí tem a parte financeira. E aí tem a parte financeira, porque muitas vezes o que acontece é, o hotel ele quer ter a possibilidade da decisão em relação, eu vou usar capital próprio ou eu vou usar capital de terceiros? Quando ele define que ele vai usar capital próprio, muito bem. Ele pode estar nos contratando para fazer a parte exatamente desse levantamento técnico e depois está utilizando os parceiros do programa para estar fazendo a implantação das ações. Né? E ele faz o pagamento de todas essas ações diretamente. Quando ele fala, eu quero utilizar capital de terceiros, a ideia é, eu posso usar isso via uma linha de financiamento que nós podemos pegar via um banco privado, e aí o programa faz todo o trabalho de documentação para captura desse recurso, né, via financiamento de algum banco. Pode ser feito via o próprio programa ProHotels, que nós fazemos o aporte de capital, e pode ser feito via um parceiro terceiro nosso, que é exatamente aqui. Hoje tinham 3 parceiros aqui dentro do evento. Né? Então aí é uma questão de se obter, e isso varia em função das características do sistema, em função das características do hotel, do prazo que ele está querendo pagar, porque muitas vezes é um sistema que ele pode falar, eu quero pagar em 15 anos. Nós não temos uma linha de financiamento em bancos hoje no Brasil para 15 anos. Mas 15 anos pode ser obtido através de algumas ESCOs. Então a gente vai buscar esse parceiro. Vocês direcionam pela necessidade dele para as soluções que tem no mercado. Exato. E como é que tem sido a resposta dos hotéis a essa iniciativa de vocês? No primeiro momento, o programa ProHotels ele foi lançado no Salão de Turismo de 2012. Então foi meados de junho de 2012 que ele foi lançado. Né? Foi um programa que demorou quase 4 anos para ser formatado, elaborado, assinado o contrato com todos os parceiros. Só o contrato com o Banco Mundial foi mais de ano. Né? Mas, então ele foi lançado em meados de 2012. Desculpe, nós estamos em 2013. 2011. Já estou em 2014. Ele foi lançado em meados de 2011. Nós ficamos entre exatamente o final de 2011 e praticamente 2012 inteiro fazendo palestras pelo Brasil. Então nós hoje não, desde do lançamento do programa nós temos uma parceria com as 4 principais entidades do setor hoteleiro. A FABHA, que estava aqui hoje,
a ABIH, que é a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a FOB, que é o Fórum de Operadores de Hotéis, que são as redes hoteleiras, e a Resort Brasil, que é para resorts. Então, esses 4 parceiros são parceiros comerciais nossos, que nós fazemos ações conjuntas em palestras e eventos, buscando fazer a promoção do programa para hotéis. Então, e aí, em meados, então, no primeiro momento, os hoteleiros queriam saber quem são essas pessoas aqui. Será que estão? Nós tivemos em 2012 um evento de hotelaria que uma pessoa levantou e falou: mas por que eu vou pagar por diagnóstico energético? Tem um monte de gente aqui que faz gratuito isso. E aí um outro hoteleiro levantou a mão e falou assim: você leva a sério quando alguém te dá alguma coisa de graça? Eu não levo. E aí foi exatamente também, eu falei: olha, a ideia é essa. Um projeto de eficiência energética tem que ter uma troca entre cliente e o fornecedor, no caso o PPH. Assim, eu já tive casos que nós oferecemos um diagnóstico e o cliente simplesmente, até hoje eu estou esperando receber os dados dele. Então ele não se preocupou realmente com aquilo. Então a gente procura realmente fazer uma coisa que tenha essa reciprocidade, essa sinergia e uma responsabilidade de ambos os lados, né? Então, o primeiro trabalho do programa foi exatamente mostrar para o Brasil, mostrar para o hoteleiro que, olha, existe um trabalho sério sendo feito aqui dentro do seu setor, existe um potencial de economia de energia latente, aí que você pode reduzir e que você, de repente, está deixando, jogando fora, não está utilizando, né? Então, o primeiro trabalho do programa foi conscientizar o hoteleiro sobre essa ação. E agora o que nós estamos fazendo é começando a colher frutos já realmente de tudo isso. Já tem mais de um ano que a gente hoje reduzimos quase 80% o volume de palestras que a gente tem dado, no sentido exatamente de trabalhar agora a implantação das ações nos hotéis. Ô Rodrigo, fala um pouco da importância desse tipo de evento realizado hoje como Fórum de Cogeração, não só para hotéis, mas também para a iniciativa do setor hoteleiro nessa questão de eficiência energética. Primordial. O Brasil realmente ele tem... primeiro, hoje a gente está falando em números que são pequenos em relação ao potencial do Brasil para o turismo, mas são números vultosos quando a gente fala o número de hotéis que nós temos. E o que aconteceu é que a maioria, são poucos hotéis que são novos. E assim, hoje eu faço um trabalho que o ProHotéis faz, é auditoria de projetos novos. Normalmente a média que eu consigo, que a gente fala de economia virtual de energia, porque a gente faz economia no projeto ainda antes de ir para a obra, é no mínimo 30%. Então, o que é? Nós temos empresas de engenharia, arquitetos ou engenheiros ainda que não mudaram ainda os conceitos, apesar das tecnologias estarem aí disponíveis, fornecedores capacitados, fabricantes, colocando à disposição, ele ainda não modificou o pensamento dele. Então um evento desse é muito importante para mostrar, e aí hoje eu vi uma série de fabricantes e produtos aqui de qualidade, mostrando que olha quantos casos de sucesso eu já tenho implantados, olha o que pode ser feito. Então a conscientização no mercado é um ponto muito importante. E junto com isso, quando a gente fala em se projeto novo eu consigo economizar pelo menos 30%, quando eu falo que é até 60% em projeto existente, é uma realidade. E aí um evento como esse vem exatamente a abrir a mente das pessoas, a mostrar exatamente essa seriedade que existe, toda essa ação. Então, só tenho a parabenizar a vocês realmente por essa ação, ela tem que continuar. E aí do outro lado, eu como entidade ABESCO também, que é a Associação Brasileira de Eficiência Energética, coloco à disposição também de nós estarmos apoiando essa ação para o que for necessária, porque a gente tem que divulgar no Brasil, a gente precisa divulgar. Falta as pessoas ouvirem mais sobre o potencial que a gente tem de economia, né? Então, só tenho a parabenizar vocês.